Oi, gente, estamos aqui para mais um Shotcast. Primeiramente, vou agradecer novamente os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser e Store Vision. E hoje aqui comigo eu trago o nutricionista Otávio Portugal. Ele é nutricionista especializado na saúde de atletas de esportes, né? Mas a gente vai bater um papo e como ontem a gente abriu a caixinha de diálogo no Instagram, teve algumas perguntinhas que a gente vai estar colocando aqui também. Então, Otávio, seja bem-vindo ao nosso Shotcast. Obrigado pelo convite, Carol. Eu que agradeço. Estamos aí para tentar explicar um pouquinho sobre o assunto aí. Sim. Seja bem-vindo ao nosso Shotcast e eu acho que para começar você podia contar um pouquinho da sua história. Assim, Carol, minha relação com a nutrição começou... Eu joguei futsal, né, quando era criança, adolescente, então meu contato com o esporte, e antigamente, hoje em dia tem muita opção de lazer e de entretenimento. Antigamente o esporte era uma das principais formas de entreter, né, criança, adolescente, então eu fui criado bastante nesse meio assim, de esporte, de prática de esporte, né, e me interessei pelo futsal e joguei futsal durante um tempo. E quando chegou o momento de escolher a profissão, né, aquela questão do vestibular lá, e engraçado porque quando eu voltava dos meus treinos eu comecei a desenvolver o interesse próprio de eu fazer mesmo minha comida, mesmo com 13, 14 anos, eu chegava em casa e preparava o que eu ia comer e acabei gostando de cozinhar e fui aprendendo sozinho, assim, basicamente. E na hora de eu selecionar a profissão que eu escolhi, eu pensei, pô, vou associar as duas coisas. Então, desde que eu entrei para fazer nutrição, já era com esse foco de nutrição esportiva, né? Fiz estágio na Universidade do Esporte aqui, que na época tinha um centro grande da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, treinava em Curitiba então vi Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Jade Barbosa, elas tudo menininha com 14, 13 anos, foi bem legal. Acabei fazendo um estágio no Atlético também, então, e dali pra frente eu trilhei esse caminho, fiz especialização em fisiologia do exercício, nutrição clínica funcional e outras especializações, né, que me permitiram estar esses 22 anos aí trabalhando. 22 anos? 22 anos, estamos na luta aí já. E o que você vê como desafio na sua profissão? A nutrição passou por bastante fases, sabe? Quando eu comecei a fazer, foi até familiar. O que você vai fazer? Nutrição? Ixi, você precisa de nutrição, mas, né? É uma profissão relativamente nova, né? Então, quando eu comecei isso, eu entrei em 99 na faculdade, então se falava muito pouco ainda, tinha muito pouca informação assim, para o público geral sobre a alimentação, sobre a importância da alimentação e menos ainda de nutrição esportiva. Então, logo que eu me formei, você tinha que explicar para as pessoas o que era nutrição esportiva, porque era um conceito muito longe do entendimento das pessoas, não tinha rede social, estava começando um pouco a questão de internet, de Google, então as informações eram bem limitadas, então você tinha que explicar nas academias o que era, para que servia, né? Então foi um começo, o começo foi mais difícil, assim. Nos últimos anos a nutrição está ganhando cada vez mais destaque, né, pela importância da alimentação, seja na performance, seja na saúde, seja na qualidade de vida, né? E isso foi acompanhando, né, os profissionais foram ganhando mais destaque, mas por outro lado a gente também tem a grande dificuldade das redes sociais, tem muita desinformação, né? Muito coach, blogueiro, estudante, profissionais de outras áreas, seja o próprio médico, a própria medicina, eles não têm habilitação para prescrição de dieta, isso é uma atribuição exclusiva do nutricionista, então é uma área que tem muita influência, muita gente que não tem habilitação para fazer, e coach personal, então assim, todo mundo acha que entende de alimentação,
A pessoa acha que porque ela fez um trabalho de emagrecimento e teve sucesso, ela tem condição de prescrever isso para outras pessoas. Isso acaba não sendo verdade, porque cada organismo é único, cada processo é único, e esse é o trabalho do nutricionista, desenvolver junto com o paciente o caminho dele, como que ele vai fazer esse processo da melhor forma possível, com menos sofrimento, né? E então, hoje em dia o maior desafio está sendo esse, sabe? E até mesmo com colegas, muita desinformação, hoje em dia a busca pela atenção, seja nas redes sociais, então começa a se propagar informações de terrorismo. Terrorismo nutricional é uma tática muito utilizada hoje em dia para buscar atenção, só que você acaba desinformando o teu público, piorando a relação das pessoas com o alimento, né? Porque a pessoa não tem que ter medo do alimento, ela tem que ter conhecimento do que ela precisa comer para ter uma saúde melhor, né? Então, eu recebo cada vídeo assim, de supostos especialistas em alimentação que realmente é bem complicado, assim, porque é muita desinformação. Então, atualmente o maior desafio está sendo esse, sabe? A proteção, né, da profissão com relação às influências de pessoas leigas ou pessoas de outras áreas que não têm habilitação para fazer isso, porque às vezes a pessoa é um personal trainer, fez uma especialização em nutrição esportiva, ela acha que ela pode prescrever dieta. Isso não é verdade, né? Mesma coisa, se eu fizer uma especialização em medicina esportiva, isso não me torna médico, né? Então, as pessoas confundem muito isso, sabe? Então, é biomédico, é farmacêutico, é médico, tudo que você imaginar. Hoje em dia, a maior dificuldade está sendo essa, sabe? Essa concorrência, não é uma concorrência porque, né, não tem a habilitação para fazer isso, mas e o problema é que o público em geral, o público mais leigo, o público mais jovem principalmente, eles gostam muito dessa abordagem mais sensacionalista, mais expositiva. Porque quer a velocidade da informação muito rápido, tipo... a velocidade de informação rápida, e também, muitas vezes, quanto mais milagrosa a promessa, mais atenção você vai ter. Então, pessoas que divulgam que vão emagrecer em não sei quanto tempo, e de determinado método, que só ele possui esse método. Se você abrir o Instagram hoje em dia, o número de mentores que existe para tudo, né? Mas para treino, para tudo, todo mundo entende de tudo, e tem mentor para todo mundo, tem mentoria para tudo. O que você imaginar tem mentoria. Então, essa é a maior dificuldade mesmo, assim. Eu brinco que é um desafio porque, assim, é o Dr. Google, né, para tudo. Com certeza. Isso está muito forte, assim, e até às vezes pacientes, isso dificulta às vezes a abordagem com o paciente, porque ele vem com uma carga de desinformação muito grande, e você tem que quebrar isso durante o teu acompanhamento, porque realmente o Google ou esses perfis aí de blogueiro, realmente eles espalham muita desinformação, sabe? E a grande intenção deles é a busca de atenção. Então, quanto mais espalhafatosa a informação, mais atenção ele consegue reter do público, né? Eu recebi vídeos esses tempos, vi um vídeo de uma colega, diz que é nutricionista, falando que uma salsicha demora 25 anos para sair do organismo de uma pessoa. Assim, não existe estudo no mundo que meça isso. Então, você percebe que é uma intenção clara de criar um terrorismo e para conseguir essa atenção, conseguir essa audiência, digamos assim, né? Então, essa atualmente é o maior desafio da nutrição, sabe? Sendo que se você realmente consultar com um nutricionista, você vai ver que cada dieta é uma dieta específica para aquilo que você gosta de comer. Não adianta você pegar dietas milagrosas que não contenham aquilo que você gosta de comer. Ou até mesmo dieta da tua amiga, dieta do colega da academia, aquela dieta pode estar funcionando para aquele indivíduo, não necessariamente ele vai funcionar para você, né? Então, isso é muito comum em academia. Que dieta que você está fazendo, o que você está tomando, E tudo isso tem que ser analisado pelo nutricionista para ele poder ver qual que é o melhor caminho, né? Então, às vezes o barato sai caro, né? Você querer uma informação... às vezes
logicamente tem pessoas que não têm condições, não têm acesso, e é legal que ela tenha interesse e pesquisa sobre o assunto, melhor ela ter alguma informação do que não ter nenhuma. Mas é importante frisar que a dieta do teu colega, da tua amiga, isso não necessariamente vai funcionar para você, né? Até porque tem a questão do corpo, tem a questão exatamente. Da rotina, da idade, se é homem, se é mulher, se pratica atividade física, se não pratica, se dorme bem, qual é o horário que gosta de se alimentar, qual é o horário que está mais disposto, que horas que treina, né? Então tem muitas variáveis que para a gente já é um desafio montar um planejamento que seja eficiente, e esse planejamento geralmente passa por várias adaptações ao longo do tratamento, né? Ou deveria passar, né? Sim. Porque também, infelizmente, muitos colegas que trabalham com dietas prontas, pouco individualizadas, que o paciente vai ter dificuldade em aderir a essa dieta. Então, não adianta a dieta ela também ser muito técnica e muito bonita no papel se o paciente não consegue fazer. Se é muito cara, você tem que verificar essas questões, se o paciente está com condição econômica de comprar aquilo que está prescrevendo. É uma preocupação que você tem que ter quando você está fazendo um planejamento alimentar. Se ele tem alguma questão religiosa, que ele não come algum alimento, se, né, filosófico, se ele é vegano. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você vai começar a desenvolver um plano alimentar. E o que seria uma alimentação saudável? Assim, cara, como eu falei, a alimentação saudável, nenhum alimento ele é capaz de te promover saúde isolado e nem de te tirar saúde isolado, né? A alimentação saudável ela envolve todo o contexto do que você faz a maior parte do seu dia. Então, uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada entre todos os macronutrientes, que seriam os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Junto com os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, muitas dietas da moda, por exemplo, elas se baseiam na exclusão, às vezes, de alguns macronutrientes. Por exemplo, a low carb, que virou moda, cetogênica, elas são dietas que, na verdade, elas são desequilibradas, né? Porque toda dieta que você retira algum nutriente essencial, e todos os macronutrientes têm sua função no organismo, né? Você deixa a dieta desequilibrada. Então, uma dieta saudável seria uma dieta com uma coisa que a gente esquece quando fala de dieta e que faz parte da dieta, é a hidratação, né? O consumo de água ele é muito importante e tem muita influência tanto em performance como pele, por exemplo, como funcionamento intestinal. Vários mecanismos fisiológicos dependem da água também. Então, basicamente, uma pessoa que possui uma boa hidratação, né, diária, consumo de quanto mais natural a alimentação, melhor, né? Então, se optar por carboidratos mais integrais, né, pouca gordura, né, evitar uma alimentação muito rica em gordura, principalmente gordura saturada, né, e com a adequação da proteína necessária para cada indivíduo, porque os cálculos geralmente eles são feitos por quilo de peso, então a necessidade tua de proteína é diferente da minha, assim como de carboidrato, assim como de outros nutrientes, né? Então, basicamente, uma pessoa que se alimenta saudável é uma pessoa que come todas essas variedades de nutrientes, que tem uma dieta mais diversificada, que não é uma dieta monótona, que come a mesma coisa todos os dias. Isso não é interessante na medida que, se você come só determinados alimentos, você fica restrito só àqueles nutrientes, né? Então, é interessante uma pessoa que quer ter uma alimentação mais saudável, ela procurar esse caminho de ser mais diversificada, né? Com a inclusão de legumes, de vegetais, de frutas, né? Diárias, e também ter o seu momento de se permitir, né? Permitir a alimentação. A gente tem uma relação não só de saúde, né? A gente tem uma relação psicológica, a gente tem uma relação social, né? Então, por exemplo, na dieta não adianta você prescrever uma dieta que exclua todos esses momentos, porque isso faz parte da vida do paciente, e você acaba não ensinando como que ele vai se comportar em determinadas situações, e ele chega nas situações e ele se perde, e daí ele come alguma coisinha, come um doce, come alguma coisa, ele acha que foi um crime e se sente culpado, e isso é ruim para o tratamento, porque
toda vez que o organismo, que o cérebro entende essa sensação de culpa, ele vai tentar buscar uma recompensa depois, e geralmente esse estímulo de recompensa está ligado a alimentos ricos em açúcar e gordura, então fica um ciclo vicioso disso, o cara come, se sente culpado, não sei o que, depois volta a comer. Então é importante a pessoa entender que esses momentos de alimentos teoricamente não tão saudáveis fazem parte também de uma dieta saudável, né? Então eu não sou adepto de proibição de nada, né? E sim de adequação. Você tem que ter uma dieta adequada, não proibitiva. Porque é muito fácil para mim chegar, você chega no consultório e fala, você não pode comer doce, não pode comer fritura, não pode... Isso você já sabe, você não precisa ir até o consultório para você escutar isso, né? Sim. Isso é muito fácil. Eu acho uma conduta muito preguiçosa, sabe? De pouco envolvimento de interesse na rotina daquele paciente. Tem paciente que é mais jovem, que sai com frequência, que tem consumo de bebida alcoólica, e isso é importante também, uma adequação disso, porque o excesso de bebida alcoólica ele gera ganho de peso, gera problema no fígado, então isso tudo tem que estar contemplado dentro de uma dieta, né? Mas que também permita o paciente sentir bem-estar, assim, não se sentir controlado toda hora, restrito. E a palavra dieta ela é meio ligada a isso, né? A dieta, na verdade, nada é o que você come todos os dias, né? Dieta saudável, dieta restritiva, mas tudo se resume ao alimento, né? Então, por isso muitas vezes você usa outras palavras para se referir a isso, para tirar essa conotação mais negativa que tem a palavra dieta, né? Embora deveria ser uma palavra comum e uma palavra assim que não gerasse medo nas pessoas, mas infelizmente hoje em dia com essa onda muito forte de carbofobia, assim, é o carboidrato que engorda. Não é o carboidrato que engorda. O carboidrato ele tem a mesma quantidade calórica do que a proteína, por exemplo. A gordura tem o dobro da quantidade calórica, mais do que o dobro da quantidade calórica do que a proteína e a gordura. Então por que eu tenho que tirar o carboidrato, né? São mitos que vão se criando por essas desinformações que tem, principalmente em rede social, e isso vai se perpetuando e acaba virando uma verdade, né? Então, por exemplo, um atleta, uma pessoa ativa fisicamente, ela precisa de carboidrato. A dieta dela deveria ter 60% a 65% do que ela come por dia de carboidrato. E carboidrato não é açúcar necessariamente. A fruta é um carboidrato, né? O pão, coitado do pão que leva a culpa de eu quero fazer dieta, preciso comer, parar de comer pão, né? Não, provavelmente não seja o pão que esteja te engordando, né? Provavelmente sejam outros comportamentos ou o excesso do pão, né? Ou o que você coloca dentro do pão. Sim. A pessoa culpa o pão, às vezes coloca ovo, bacon, ovo frito com bacon, com não sei o quê, e o problema é o pão. Então esses conceitos eles vão ficando deturpados e vão desinformando as pessoas, né? Então basicamente para você ter uma dieta saudável, na minha opinião, cada profissional tem sua abordagem, né? Mas na minha forma de ver uma alimentação saudável, ela contempla todas essas variáveis, porque ela faz parte da qualidade de vida da pessoa, né? Então se você faz uma dieta muito restritiva, isso vai gerar uma resposta emocional nas pessoas, a pessoa pode ficar mais ansiosa, ela pode ficar mais irritada, então tudo isso você tem que entender no momento e trocar a informação do teu paciente, como que ele está se sentindo, né? Se está confortável, a dieta, eu sempre falo para o paciente, a dieta tem que estar confortável para você, é você que vai fazer, não sou eu. Eu posso achar lindo você comer chia às 6 horas da manhã, mas você acorda às 10, você não gosta disso, né? Entendeu? Então, não existe nada obrigatório numa dieta, existe você tentar achar as melhores opções dentro daquilo que aquele paciente gosta e tentar trabalhar alguns conceitos que às vezes ele não tem muito certinho para melhorar aos poucos, né? As mudanças, você querer implementar uma mudança radical do dia para a noite, geralmente tem pouco sucesso isso, porque não tem um botão liga e desliga, ali sou saudável, sou fitness, não sou, isso é um processo de aprendizagem dos conceitos e como o próprio treinamento, né? Um treinamento você não começa erguendo 200 quilos, você vai passando por um processo de adaptação, né? Então a alimentação não é diferente, né? Que a gente vive um processo hoje em que
as pessoas estão olhando mais para essa questão de uma alimentação saudável. Hoje as pessoas também olham mais para a questão do esporte, de você ter uma rotina saudável, de você praticar algum esporte, de você melhorar a tua saúde, porque assim, tanto a alimentação quanto eu vejo, né, na minha opinião, tanto a alimentação quanto o esporte, eles são benefícios, entendeu? Trazem benefícios para a tua saúde mental, para que você venha ter saúde ao longo dos anos, entendeu? Não tem dúvida. Não é, tipo, e antigamente não era tão, assim, não divulgado, mas não tão... não tinha essa percepção não tinha da importância. Essa percepção da importância, exatamente. Tipo, o esporte, ele não era algo que... tanto o esporte quanto a alimentação não era algo que era, assim... que as pessoas viam como essencial, né? Exatamente. Elas não se importavam, comiam de qualquer forma, entendeu? Tanto é que a gente vê, se você for ver nesses últimos anos, o grande crescimento do número de obesos, de obesidade na infância, na adolescência. A obesidade na infância, ela é um reflexo da vida moderna, né? E da falta de tempo dos pais. Antigamente as mães cozinhavam em casa, né? A família se alimentava em casa, se alimentava junto, né? Hoje em dia tem muito pouco isso, então geralmente os pais estão fora trabalhando, então tem que ser uma alimentação rápida, que não dê trabalho, que seja prático e que não pode ser caro. Então também tem alguns componentes que acabam levando às vezes o consumo para alimentos mais industrializados, mais prontos, né? Sim. E isso atinge as crianças também, porque... E eu falo, chega a criança obesa no consultório, junto com o pai, assim, pode parecer cruel, mas a responsabilidade é única e exclusivamente do pai. Porque não é a criança que vai no mercado fazer a compra, a criança pode ir e pedir uma coisa ou outra, e sim, ela é criança, ela vai pedir, e até é saudável ela comer, sim, chupar o pirulitinho dela lá, comer o chocolate no final de semana, num momento específico que ela tenha para fazer isso, mas não que isso vire rotina. Então, se o teu filho está obeso, você pode ter certeza que a responsabilidade é única e exclusivamente sua, porque ele está se espelhando nos teus comportamentos alimentares, ou porque ele está se alimentando com as coisas que você está disponibilizando para ele, né? Então, a criança, ela não é independente, não é ela que escolhe o que ela vai comer ou não. Ela vai comer o que o adulto fornecer para ela. Então, é importante entender isso, que a criança, ela vai pegar de modelo geralmente o que os pais delas fazem. Então, é muito interessante, porque geralmente crianças obesas, se percebe que a família, outros integrantes da família também são obesos, porque é um comportamento alimentar da família que é desregrado, né? Ou geralmente com pouca prática de atividade física, muito celular, muito computador, muita TV e pouco esporte, né? Que antigamente não se tinha tantas exatamente, telas. E não tinha tanta facilidade, né? Exatamente. Fazia as coisas muito a pé. Hoje em dia tem Uber, tem isso, tem aquilo, então as pessoas caminham muito pouco. E o que você começou a falar é muito, muito verdade, esse sentido assim, é impossível, não tem como você falar de saúde sem incluir alimentação e atividade física. Né? As duas coisas são essenciais, são básicas para você ter uma saúde tanto mental como física, né? E eu incluiria mais um item, que é a qualidade de sono. Sim. O sono, uma pessoa que não dorme bem, ela não se recupera bem do treinamento, a parte cognitiva dela fica comprometida, o humor dela fica comprometido, né? Então eu digo assim, os pilares de uma qualidade de vida, de uma vida saudável, é a alimentação, a atividade física e um bom sono, um bom descanso. E as pessoas estão cada vez com mais problema de dormir, né? Porque é muito estímulo o tempo inteiro, né? Visual, de informação. As pessoas não fazem higiene do sono, né? Que é importantíssimo você fazer isso se você quer começar a ter um sono de qualidade. Então, meia hora antes de você dormir, desliga teus aparelhos eletrônicos, apaga a luz, tira o estímulo de luz para você, né? Porque o cérebro entende o estímulo de luz como se estivesse de dia, né? Então, e ele começa a ter dificuldade de diminuir a rotação da máquina para você dormir. Então, basicamente é isso que acontece. Então, as pessoas estão dormindo cada vez pior, se alimentando cada vez pior, e agora, mesmo que tenha tido um aumento da prática da atividade física e da conscientização disso, ainda o número é muito abaixo do que precisaria para a gente ter uma população
média com um nível de saúde, assim, né? E isso acaba afetando diretamente as crianças, muito, muito forte, assim mesmo, tá? Realmente cada vez está mais... Mas por outro lado é legal porque um tratamento com criança ele tem uma chance muito grande de dar certo. Porque daí você não trata a criança, você trata a família. Isso, você trata o que ela vai ter de disposição, disponibilidade para comer. Então, sim, claro que ela vai reclamar nas primeiras semanas, vai chorar, vai fazer a mãe, vai... Mas e até pelo próprio metabolismo acelerado da criança, se você adequa isso, ela tem uma resposta muito, muito rápida, sabe? E criança, só que você também tem que ter um cuidado à parte, porque como é um momento que a criança está desenvolvendo, está maturando vários órgãos, você não pode fazer uma dieta extremamente restritiva, que você pode estar prejudicando o crescimento dessa criança, né? Então, por isso que precisa de um acompanhamento profissional, principalmente uma criança, né? Crianças e idosos são populações que são muito sensíveis a determinadas coisas, a alimentação é uma delas, então é importante que se o teu filho está obeso e ele está precisando emagrecer, porque isso também pode prejudicar o crescimento dele. Uma criança muito obesa pode ter um prejuízo no crescimento dela também, no desenvolvimento. É importante você procurar uma ajuda profissional, né? Porque sozinho, porque tem muito aquela história, né? Voltando às dificuldades, da maior dificuldade da nutrição quer emagrecer, fecha a boca. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Você tem que adequar a tua boca, não fechar a tua boca. Então, basicamente essa forma que eu vejo essa questão da obesidade infantil e alimento ultraprocessado, né? Pouco estímulo ao consumo de fruta, porque a criança, se você acostuma ela desde cedo, se você oferece desde cedo fruta, verdura, ela vai se acostumando com aquele paladar e você vai criando o hábito alimentar dessa criança. Agora, e é importante você continuar insistindo, por mais que ela não goste no primeiro momento. Deu 6 meses, ofereça de novo, né? Deu mais 6 meses, ofereça de novo, porque o paladar também vai mudando da criança. Às vezes algo que ela não aceita nesse momento, mas para frente ela pode gostar, né? Então, a obesidade infantil, ela está muito ligada à irresponsabilidade adulta, na verdade. Sim. Né? Porque é uma irresponsabilidade. Então você vê crianças assim com pesos absurdos e os pais não tomam nenhuma atitude, né? Então isso assim é um crime contra a criança, na verdade, porque ela vai sofrer várias consequências por causa dessa obesidade, desde bullying até consequência de saúde física mesmo. Sim. Né? Então é uma situação bem complicada e que envolve o tratamento muitas vezes da família, não só da criança. Sim, que se a família não mudar o hábito, a criança Exatamente. Nunca vai conseguir mudar. É um modelo, né? Porque assim, fica uma informação esquisita para a criança. Você tem que comer saudável, eu posso me entupir de coisa aqui, entendeu? Então, tem que ser uma mudança no contexto. E a mudança é importante entender que não é proibição de tudo, é a adequação. Ela vai ter o momento dela comer o doce dela, de chupar a balinha dela, se ela quiser também, você não precisa estimular isso. Mas se a criança pedir, só que você vai organizar esse consumo dela, né? Porque se você vai deixar livre, é óbvio que ela vai comer. E daí não vai nem ter apetite para comer coisas que são mais saudáveis, né? Então, mas esse é o contexto que você precisa cuidar, você tentar ajudar o teu filho quando ele está com um excesso de peso, né? Sim, perguntaram também sobre a questão de dia do lixo. Eu não vejo como dia do lixo, eu vejo como uma refeição que você possa dar uma deslizada, mas tipo, durante o dia você ter aquela habitualidade normal do que você... Sim, e assim, o dia do lixo ele é uma coisa que não funciona, porque, primeiro, geralmente, quem fala dia do lixo é quem está passando por um processo de emagrecimento. Sim. E o processo de emagrecimento, para eu emagrecer, eu preciso fazer um déficit calórico, eu preciso comer menos do que eu estou gastando. Só que chega um momento que o organismo, quando você começa a emagrecer, o organismo ele entende isso como uma agressão para ele, porque o que você está fazendo? Você está reduzindo as reservas de energia dele, e isso para ele é um atentado à tua vida, né? Então ele vai tentar fazer alguns mecanismos ali para recuperar essas calorias que você está perdendo. Então, ele começa a absorver de certa forma mais eficiente os alimentos que você está comendo, ele tenta diminuir um pouco o teu metabolismo para economizar um pouco a tua energia, né, para você gastar menos energia, e tudo isso junto
você ofertando o dia do lixo, então provavelmente você vai estourar na tua questão calórica. Então, você ofertando mais, você dando um superávit calórico, o organismo ele vai pegar esse excesso de caloria para recompor toda aquela reserva que você já perdeu, e teu peso vai subir muito rápido. Então, daí aquela pessoa que fica flutuando, né? Durante a semana ela perde peso, no final de semana ela sobe. Daí quando ela chega no consultório, o resultado dela está ou nenhum ou muito pouco. Porque tudo que ela consegue adequar durante a semana, muitas vezes, esse final de semana é aquela coisa. Então, é melhor você ter, como você falou, uma refeição, e também uma refeição livre, você não pode entender como uma refeição para eu comer até explodir, assim, até abrir o botão da calça, porque isso acaba virando... Tipo um rodízio de pizza. Exatamente. Claro que uma vez ou outra, é um aniversário, é uma coisa... Tudo certo, faz parte da vida social, aquilo que eu estava falando da vida social. Mas você querer deixar isso fixo na tua rotina alimentar não é legal. Então, mas se permita, é diferente o dia do lixo de você se permitir comer algumas coisas. Então, vou comer um hambúrguer, tá? Pô, então o que eu posso fazer para comer um hambúrguer e não ser tão, né, e chutar tanto o balde? Pô, então evita colocar bacon, cheddar, sabe, essas coisas que você vai agregar. Sim. Então lanche que você vai deixar mais calórico ainda, né? Ou você vai comer uma pizza, evita de comer uma pizza de 4 queijos, de bacon, de todo ingrediente que seja muito gorduroso, que seja muito calórico, né? Então você pode participar desses momentos, mas evitando... Sabendo escolher os alimentos. Exatamente. E outra coisa que dificulta essa questão, as pessoas são 8 ou 80. Ou elas não querem comer nada, não estou de dieta, ou elas perdem a mão e querem comer de tudo. Então, por isso que o meio termo sempre é o mais indicado, sabe? Você ter na tua semana momentos que você vai comer lá tua pizza, mas, eu vou comer, 2 pedaços, no máximo 3 pedaços. Eu não vou no rodízio para comer 18 pedaços, porque senão isso primeiro não vai me fazer bem nem na parte de digestão, né? Uma feijoada, por exemplo, se comer uma feijoada, você passa o dia inteiro com aquela sensação. Por quê? Porque é um alimento extremamente gorduroso que vai demandar muito esforço do teu organismo para você poder metabolizar tudo isso. Então, é importante você ter alimentações prazerosas para você tirar aquela sensação de que saco, minha dieta está muito, muito restritiva, mas dia do lixo como um todo eu não recomendo para ninguém, assim, sabe? Não acho que seja... É uma pseudo-liberdade que atrapalha muito o resultado, sabe? E cria novos hábitos. Então, por que você tem que ter um dia inteiro para você se entupir de porcaria? Por que você não pode fazer consumos esporádicos durante a semana de uma alimentação? Vou comer um docinho ali de sobremesa, 2 dias por semana. Não vou comer todo dia, né? Bebida alcoólica é outra coisa também que é muito complicado, geralmente para os homens mais, porque as mulheres, na verdade, o calcanhar daqueles delas são os doces, geralmente, e dos homens o consumo de bebida alcoólica, né? Mas eu estava ontem, por exemplo, eu estava conversando com um paciente, ele toma em média 12 latas de cerveja por final de semana, né? Para quem é um bebedor mais assíduo, uma caixa de cerveja pro final de semana inteiro não é nenhum absurdo. Só que quando você coloca na ponta do lápis lá, isso aí vai dar 1.400 calorias, né? Então é praticamente, às vezes, muito o que uma pessoa tem que comer no dia inteiro. Ele está consumindo só de cerveja. E geralmente a cerveja vem acompanhada de outras coisas, de porção frita, de batata frita, de um frango a passarinho, de não sei o quê. Então o combo fica gigante, né? E é muito difícil, e tem aquela falsa impressão, às vezes, eu estou treinando, eu treino para comer. Só que o cara treina e gasta 300, 400 calorias se matando, e isso ele recupera assim numa quantidade muito pequena de um alimento muito, muito gorduroso, muito rico em açúcar. Então, assim, realmente, dia do lixo é uma coisa que eu não recomendo muito, não. Pré-treino, quais são os alimentos que você indicaria? Como eu te falei, quem assim, tem uma rotina saudável, assim. O pré-treino, assim, ele, né, basicamente no conceito é a alimentação mais próxima do início do treinamento. Eu particularmente prefiro o uso de carboidrato, né? O organismo ele funciona, a parte energética de geração de energia do organismo, ele é muito mais otimizado com o carboidrato do que com proteína e gordura.
digamos, o carboidrato ele foi feito para isso, ele foi feito para gerar energia, e já a proteína e a gordura também ela tem uma função energética, mas ela também tem algumas outras funções no organismo, mas ela tem uma metabolização mais lenta, mais difícil, né? Então, como pré-treino, a melhor opção são os carboidratos, desde frutas, pães, macarrão, arroz. Então, quanto mais, de preferência integral, né? Porque quando você consome um carboidrato mais integral, ele tende a ter um índice glicêmico médio. O índice glicêmico seria a capacidade que esse alimento tem de elevar o açúcar no meu sangue, falando um termo mais simples assim, né? Porque se eu elevo muito rápido também a minha glicemia, pode ser que chegue na metade do treino, no final do treino, ela caia muito rapidamente e eu tenho um mal-estar no meio do treino. Então, tipo, enjoo? Ou até uma hipoglicemia, né? Um mal-estar, uma tontura, uma fraqueza, sua frio, aquela sensação ruim, assim, né? E então eu gosto mais da questão dos carboidratos como pré-treino, não só como pré-treino, mas como para pós-treino imediato também, para algumas situações, né? O carboidrato, na verdade, a gente tem um estoque no organismo de carboidrato que seria o glicogênio, né? O glicogênio tanto hepático no fígado como o glicogênio muscular, que é o que mais a gente utiliza na atividade física, né? Então, quanto maior o teu estoque de glicogênio, mais capacidade de trabalho você vai ter, né? Mais capacidade de treinar você vai ter. Então, se você tem um pouco estoque de glicogênio, você tende a fadigar mais rápido. Então, por isso que uma dieta low carb para quem treina intensamente, eu não acho nem um pouco recomendado, sabe? Diminui a performance, assim, drasticamente. Claro que ocorrem algumas adaptações, o organismo tenta se virar ali de algum jeito, mas, digamos, a preferência do organismo para a geração de energia, para a contração muscular, sem dúvida, é o carboidrato. Então, invista ali e de preferência, assim, 1 hora a 2 horas antes do treinamento. Não adianta também você comer indo para o treino, porque muitas vezes você não vai ter tempo do teu organismo fazer a digestão, e isso para estar corrente sanguínea. E pode ser que você passe mal, que você tenha enjoo, que você chegue a vomitar no treino, se for um treino mais intenso, né? Então, já aconteceu comigo várias vezes. E acontece, principalmente quando é um treino muito intenso. Já é normal você ter ânsia em treinos exaustivos, né? Se você tem conteúdo dentro do estômago, você vai vomitar, né? Então, eu prefiro, assim, se eu for fazer um consumo de muito imediato, muito perto do treino, daí prefira, você pode tomar uma maltodextrina, que é um açúcar específico para isso, de rápida absorção, ou um carbogel, são aqueles géis de carboidrato, que eles, ou até mesmo sei lá, mel, algo que seja extremamente doce, mas que seja próximo do treinamento, porque se você tomar muito antes, também, por exemplo, o mel, você vai acontecer pode acontecer aquele problema de hipoglicemia, tá? Então, se você tem pouco tempo para comer antes do treino, por exemplo, tem pessoas que treinam 6 horas da manhã, falam, eu não vou acordar às 4h30 para comer. Então, ou você toma um líquido, né, que tenha rico em carboidratos, seja um suco de laranja, um suco de uva integral, ou até mesmo uma maltodextrina, que vai ter uma rápida absorção, e isso vai chegar na tua corrente sanguínea a tempo do treinamento, e você não vai ficar com conteúdo no estômago. Ou você pode trabalhar a alimentação da noite anterior, né? Então, se eu treino no outro dia muito cedo e não vou ter tempo de me alimentar, então eu invisto no carboidrato na alimentação noturna, para eu ter esse glicogênio muscular disponível para eu utilizar durante o treino da manhã, né? Então, isso depende também, o tipo de carboidrato que você vai escolher, depende do horário que você treina, né? Então, e quanto tempo você tem antes da alimentação e o início do treinamento. E daí isso também vai na próxima pergunta, que seria sobre a questão de comer carboidrato à noite, que isso também é um dos outros mitos que o Dr. Google coloca. De que não pode comer carboidrato à noite. Mas se você treina cedo, você vai precisar. Então tudo depende, né? Tudo depende, tudo depende para quem e com qual objetivo, né?
E que tipo de carboidrato? Você fala, não pode carboidrato à noite. Qual tipo de carboidrato, né? Um simples, um complexo, né, uma de cadeia maior, um de cadeia menor. Então, o que importa, na verdade, assim, tem alguns estudos que tentam verificar se existe muita influência na distribuição da alimentação ao longo do dia ou da concentração do número de calorias de noite ou esse tipo de distribuição, e não é muito claro ainda assim. O que se sabe com maior certeza é que o que vai dizer se você vai engordar ou não é a tua questão calórica do dia inteiro, né? Então, se você extrapolar, à noite pode ser em proteína ou gordura, à noite você vai engordar, você pode tirar todo o teu carboidrato. Mas se você extrapolar na tua questão calórica diária, você vai engordar independente se você está comendo carboidrato de noite ou não, né? Então, tudo vai do teu equilíbrio. Eu prefiro uma distribuição mais de acordo com cada rotina das pessoas, né? Mas eu procuro fazer uma distribuição mais ao longo do dia dessas calorias, principalmente com proteína, porque proteína, diferentemente do carboidrato e da gordura, a gente não estoca no organismo. Então é importante eu ter uma fonte de proteína de manhã, de tarde e de noite, para eu deixar disponível para o organismo esses aminoácidos ali ao longo do dia inteiro, para ele fazer as funções que ele precisa, né? Então, mas assim, o carboidrato, ele não é esse vilão, muito pelo contrário, ele sabendo ser utilizado, ele aumenta a performance, o cérebro trabalha muito melhor com carboidrato do que com corpos cetônicos que são gerados pela gordura, por exemplo. Então, para quem está estudando para concurso, para quem está estudando para vestibular, cortar o carboidrato é uma das piores coisas que você pode fazer, né? Então tudo depende para quem, com que objetivo e claro, para um diabético, por exemplo, para uma pessoa que tem um problema, são outras situações, né? Mas o carboidrato à noite em si engorda? Não. O que engorda é o superávit calórico que essa pessoa fez durante o dia inteiro dela, né? Então, basicamente o que se tem de comprovação é mais nesse sentido. E tem muita gente que vai cortando, tipo, lactose, glúten, por escolha própria. Não às vezes nem tem intolerância, né? Intolerante a esse tipo de alimento, mas corta por escolha própria. E o problema é que, assim, quanto uma pessoa, por exemplo, que corta a lactose, né? Dependendo do tempo que ela fique sem consumir isso, o organismo dela vai diminuindo cada vez mais as enzimas para fazer a digestão daquele tipo de alimento. Então, quando ela voltar a consumir, ela vai ter realmente um desconforto muito grande. Então, assim, é um tiro que é meio que um tiro no pé. Sendo que a lactose, ela é o açúcar do leite. Então, não tem esse mito de leite inflamatório, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Então, ou alimentos pró-inflamatórios, mas tudo vai do teu contexto de vida, do teu treinamento, do teu estresse, do teu gerenciamento de estresse, né? Da tua saúde mental, do teu descanso. Então, aquilo que eu falei no começo, não existe um alimento único que te promova a saúde e um alimento único que te tire a saúde, né? Até tem muito termo de alimento funcional. Eu sou meio assim com esse termo porque ele é funcional para quem? Ele pode ser funcional para o meu organismo. Claro que é para exaltar determinadas características desse alimento, e tem alimentos que são muito bons para muitas coisas. Por exemplo, a aveia. A aveia é um alimento muito interessante, sim, que ela tem várias qualidades que a gente pode trabalhar ali, mas tem pessoas que, por exemplo, um celíaco não é, se essa aveia tiver glúten, né? Então, é funcional para quem, né? Então, assim, você excluir determinadas coisas sem ter nenhum tipo de problema, não vai te trazer benefício nenhum. Às vezes está deixando de comer alguma coisa bem gostosa que te traria um prazer bem maior por desinformação, na verdade. Isso é desinformação. Sim. que é disseminada, né? Então, o glúten faz mal? Faz, para quem é celíaco, né? Agora, para quem não é, não faz mal. Então, se você vai comer um pão sem glúten, cara, você já comeu um pão sem glúten, assim, não é gostoso, né? Mas sim, e às vezes, para deixar ele melhor, se coloca muito mais ingredientes e aditivos do que um pão que tem glúten, entendeu? Sim. Então, essas desinformações geram essas
mudanças de comportamentos que muitas vezes estão erradas, né? E na verdade, às vezes é só a questão da substituição, você substituir a farinha normal pela farinha integral. Exatamente. Você substituir esse tipo de coisa. Então você vai acabar podendo comer de tudo, Sim. mas de uma forma que não aumente seu índice glicêmico. Exatamente. E é interessante essa questão de individualidade. Claro que todo mundo sabe que os integrais são melhores e tal, mas existem particularidades. Eu tenho uma paciente minha que ela é fisiculturista, que a gente começou a trabalhar com carboidratos integrais, tive que tirar todos, porque ela tinha crises de gases e sim, absurdo, ela não conseguia trabalhar. Por quê? Porque essas fibras estavam gerando a produção de gases nela. Então, para ela, os integrais não são os melhores. Sim. Então, aí vem a individualidade, sabe? E isso que você precisa entender quando você vai trabalhar com um paciente, que não adianta eu querer uma receita pronta de um paciente para passar para o outro, que muitas vezes eu não vou ter sucesso. Sim. E uma questão que a gente vê muito na questão das academias é a questão da suplementação alimentar para quem pratica atividade. Uhum. Tem muito isso. Porque daí às vezes os próprios professores acabam prescrevendo determinados, digamos assim, suplementos, e que às vezes não são válidos para aquele organismo, né? Sim, e só uma diferença é assim, suplemento alimentar é uma coisa. A galera engloba muitas vezes em suplemento o uso de esteroide anabolizante. Isso não tem nada a ver com suplemento, né? Isso aí, inclusive, é uma atribuição do médico fazer. Só que a gente vê muito professor de academia prescrevendo para os seus alunos o uso de esteroide. Eles não têm essa habilitação para fazer isso. Você pode criar um problema irreversível para a saúde dessa pessoa, né? Efeitos colaterais grandes, né? Na mulher, geralmente, engrossamento de voz, acne, pelo, assim, tem vários efeitos colaterais, fígado. Então, as pessoas precisam entender que anabolizante não é balinha jujuba, que eu posso tomar do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Existe uma forma. Se você quer fazer isso, procure um médico, procure um endocrinologista, procure um médico do esporte, se você quer, por exemplo, ser um fisiculturista. Porque o fisiculturismo é um esporte que isso é uma prática que é obrigatória, né? Tirando as categorias que são naturais, né? Que são de participantes naturais, as maiores categorias, as mais glamourosas, são todas com uso de anabolizante, né? Então, agora voltando para a questão de suplementação para exercício, existe muito marketing, né? A gente é bombardeado de marketing muito, para compra, para venda disso, daquilo, né? Porém, se a gente for analisar friamente, o uso comprovado, o uso ergogênico, que a gente chama, que é o uso que vai promover uma melhora de performance, são basicamente aí de 5 suplementos nesse universo absurdo que existe de suplementação, né? E quais seriam? Seriam ali, você pode trabalhar a creatina. A creatina é um suplemento extremamente útil. Essa eu estou tomando. Ela é bem útil tanto para a parte muscular de performance como para a parte cognitiva também. Então, estão saindo muitos trabalhos com relação a melhora da parte cognitiva. O cérebro é um tecido que consome muito creatina. Então, eu tenho utilizado bastante com idoso, inclusive, a creatina. Então, esse é outro mito. A pessoa acha que suplementação é só para jovem. Não. Tem muita suplementação que pode ser utilizada para idoso, sim. Então, isso é coisas que a gente precisa ir quebrando ao longo do tempo. Mas a creatina é uma excelente suplementação, muito estudada, muito comprovada. Tinha esse mito de problema no rim, de pedra, não sei o que, essas bobagens todas que não se comprovam ao longo dos anos nos estudos, né? A beta-alanina é um aminoácido, ela tem uma função bem importante. Você vai retardar a fadiga daquele praticante ou daquele atleta, né? Porque ele faz é como se a musculatura, quando ela começa a chegar perto da fadiga, ela começa a acidificar, ela fica muito ácida, né? Falando num termos mais simples. Então, a beta-alanina, ela produz uma outra substância, que é a carnosina, que ela age como um tampão, ela age para equilibrar esse pH.
então ela não deixa esse pH descer muito e ficar muito ácido. Então você consegue prolongar o tempo de treinamento e melhorar a recuperação dele para a próxima sessão de treinamento, né? A gente tem a cafeína. A cafeína é um suplemento ergogênico, tá? Tem que saber utilizar, não é para todo mundo. Tem situações especiais, por exemplo, pessoas que são muito ansiosas. Eu não indico o consumo de cafeína para uma pessoa que é ansiosa, porque dependendo da reação dela, vai gerar mais ansiedade para ela, vai prejudicar o sono dela. Você tem que saber em que momento. Se você treina de noite, você vai usar cafeína, você vai ter problema para dormir. Algumas pessoas não, porque a metabolização da cafeína ela é muito individual. Tem pessoa que toma café para ir dormir. Tem pessoa que se tomar café 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, de noite fica rolando na cama e não consegue dormir, né? Então, mas a cafeína ela é muito também para parte de raciocínio, de alerta, ela diminui a percepção de fadiga. Então, não que você não esteja cansado, mas ela deixa você perceber menos o cansaço, né? Ela tem uma questão de aumento ela é termogênica, então ela tem uma questão também de aumento de lipólise, que é a quebra da célula de gordura. Mas também é importante entender que não é porque eu estou quebrando a gordura que eu vou usar ela, eu preciso quebrar e preciso usar ela como fonte de energia, né? Então se eu tomar cafeína e ficar parado, isso não vai adiantar em absolutamente nada, né? Então o certo para eu tomar a cafeína, então depende do teu objetivo para aquele uso da cafeína, né? Seja para ou, por exemplo, finais da semana, quinta, sexta-feira, que o atleta já está com uma carga de treinamento muito pesada, ele já está sentindo cansaço, você pode utilizar para dar um up para ele ter um pouquinho mais de disposição para aquela sessão de treinamento, né? A gente teria que mais? A gente teria o bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio, ele teria uma função meio parecida com a da betalanina, até um pouco mais intensa, só que o bicarbonato de sódio ele é um suplemento difícil de tomar. Ele gera muito desconforto gástrico, assim, a pessoa fica arrotando, às vezes tem dor de barriga, e daí se você manda fazer em cápsula para diminuir esses efeitos, dá uma montoeira de cápsula. Então é um suplemento que tem uma comprovação científica muito grande, mas ele tem limitação de uso, sim, por causa de desconforto, sabe? Você tem que ir trabalhando muito, você tem que pegar um atleta ou uma pessoa que esteja muito disposta a passar por essa adaptação inicial desse desconforto para ele poder usar. Mas, por exemplo, para endurance, para triatlon, para ciclismo de grandes distâncias, ele é um suplemento que funciona muito bem, né? E nós temos os nitratos aí, que seria... por exemplo, suco de beterraba, né? Ou a beterraba, o consumo da beterraba em si crua, né? Ela tem que ser crua, ela tem bastante nitrato, né? Então a gente recomenda que ou faça o suco ou coma, mas antes de você fazer a tua higiene bucal, inclusive, porque se você escova os dentes ou você passa algum enxaguante bucal, se diminui a população de bactérias da tua boca. Só que a gente precisa dessas bactérias pro suco produzir o óxido nítrico, que é a substância que acaba diminuindo, estabilizando a pressão arterial. Então é uma coisa super natural que muito eficiente para diminuir a pressão arterial. Ela aumenta ela relaxa as artérias, então por isso que ela diminui a pressão, e também ela aumenta a irrigação muscular. Então é um suplemento bem interessante de se usar. O whey protein é um suplemento bem interessante de se utilizar, porque ele é uma proteína completa, que com pouco ou quase nenhuma gordura, que é uma limitação. Às vezes, quando eu quero aumentar a questão proteica numa dieta só com alimento, às vezes acaba estourando em gordura ali. Então o whey protein ele ajuda um pouco nisso, ou em momentos que a pessoa não gosta de se alimentar. Tem pessoa que não gosta, que não tem o costume, que não gosta de se alimentar de manhã. Então, mas ela precisa de uma fonte de proteína de manhã. Então você pode utilizar o whey protein, embora se utilize o melhor momento de se utilizar ele é no pós-treino, né? Eu utilizo muito aminoácido essencial, que eu tenho na verdade benefícios até um pouco maiores do que do whey protein, porque ele já está na forma de aminoácido, né? O whey protein é uma proteína, então ele precisa ser digerido para daí disponibilizar esses aminoácidos.
E daí, ali para minha corrente sanguínea, os aminoácidos essenciais eu já tomo ele já numa forma absorvida, então 99% do que eu tomo ele vai para minha corrente sanguínea. E os aminoácidos essenciais, são todos os aminoácidos que eu preciso de via alimentar, que o meu organismo não produz. Todos os outros aminoácidos, a partir desses aminoácidos essenciais, eles conseguem produzir, né? Então, ele é um suplemento que ele é interessante, que eu consigo esse efeito, né? E com uma quantidade calórica menor. Então, por exemplo, eu uso 10 gramas de aminoácidos essenciais, para whey protein eu teria que usar 30, mais ou menos essa relação. Então, basicamente são os principais, assim, sabe, que tem bastante comprovação, evidência grande e de utilização mesmo no dia a dia, assim. Existem outros suplementos que são mais para a parte de antioxidante, ômega 3, alguns outros antioxidantes que se utiliza, mas depende da alimentação da pessoa. Provavelmente o ômega 3 é uma suplementação que é interessante, independente de ser atleta ou não, se ter na tua rotina, porque é muito difícil, o nosso estilo de dieta é muito difícil a gente conseguir isso via alimentar, né? E o ômega 3 ele tem algumas propriedades assim que ajudam a modular a questão de colesterol, né, a parte de inflamação. Então ele é um suplemento que também pode ser bem útil para isso, né? Tem outros que ainda carecem um pouco mais de comprovação, né, mais trabalhos, não, né? Às vezes tem um trabalho que até tem uma boa, só que quando você vai ver um número de participantes muito baixo, então isso para você extrapolar para uma população geral fica um pouco mais complicada, mas tem aquela ânsia da indústria de querer já vender, Sim. Então a gente é bombardeado disso daí o tempo inteiro, né? Então grande parte do que você consegue pela suplementação você conseguiria via alimentar, né? A própria creatina, a gente também produz creatina, mas a gente excreta em torno de 1 grama por dia ali de creatina. Então você repor essa creatina é uma estratégia interessante para a parte cognitiva e para a parte muscular também. Então, acho que basicamente era isso. Então tranquilo, cara, obrigado pelo convite. Qualquer outra dúvida que vocês tenham aí, tem meu contato, meu Instagram nutri.otavioportugal, tem um C, Octavio Portugal, que se escreve, tem meu site também, que é onutricionistaesportivo.com.br. Quem quiser entrar em contato, me seguir lá e a gente pode trocar uma ideia, e quiser mais alguma informação, a gente está à disposição. Eu que agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Agradeço por todas as informações, porque realmente são informações que a gente precisa levar para outras pessoas, para que outras pessoas tenham esse conhecimento, entendeu? Que não é o Dr. Google que vai ensinar. Com certeza. Então acho que foi bem interessante a gente saber um pouco mais de todas essas questões da alimentação saudável, a questão das dietas, e tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. Agradeço. Obrigado a sua presença aqui. E até a próxima. E até a próxima. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Lenho Decor, Store Vision e LW Laser, além da Engenharia, dos meninos, o Marlon e o Bruno. Desejar uma ótima noite para vocês e até a semana que vem. Obrigada, gente. Até mais.